Apareceu um grande sinal no céu, uma mulher revestida do sol, a lua debaixo de seus pés, e na cabeça uma coroa de 12 estrelas. É assim que começa o capítulo 12 do Apocalipse. E eu repito, apareceu um grande sinal no céu. E qual era esse sinal? Uma mulher revestida do sol, a lua debaixo dos seus pés, e na cabeça uma coroa de 12 estrelas. Mas quando chega o versículo 12, do capítulo 12 de Apocalipse, portanto, Apocalipse 12, 12, a palavra de Deus vai dizer: por isso, alegrai-vos, ó céus, e todos o que aí habitais. O céu. Mas, ó terra e mar, cuidado. Cuidado, e quando se diz cuidado, ainda mais que essa alerta vem do céu, é porque realmente precisamos cuidar-nos. Mas, ó terra e mar, cuidado, porque o demônio desceu para vós cheio de grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Sabendo que pouco tempo lhe resta, o demônio desceu para vós cheio de grande ira. Você já imagina o que seja a ira do demônio? Ainda mais quando a palavra de Deus diz que é uma grande ira. E vai dizer no finalzinho do capítulo 12, lá no versículo 17, este, que é o demônio, então se irritou contra a mulher, porque justamente ela atrapalhou os seus planos. Ele não imaginava que Deus pudesse conceber uma mulher como ela, que veio inclusive sem o pecado original, porque todos os homens nasceram debaixo do jugo dele, nasceram com o pecado original, mas o Pai fez com que uma delas, que ele chamou de Maria, viesse sem o pecado original. E ela então foi cheia de graça desde a sua concepção e daí do seu nascimento, e o Senhor a escolheu para ser a mãe do Salvador. Então o Filho de Deus poderia vir a esse mundo, e poderia vir a esse mundo feito homem, nascendo como uma criança. Que interessante, até ouvi essa pregação de um pastor evangélico, e fiquei admirado, e dei graças a Deus pela pregação desse pastor, em que ele dizia: Jesus não invadiu, pelo contrário, Jesus não rebentou a porta, Jesus não rachou as muralhas, não. Jesus, para vir a este mundo, ele veio através de uma mulher, que o seu pai mesmo escolheu. E dizia o pastor: Maria, a cheia de graça, e dizia ele, como o anjo a saudou, a cheia de graça. O pai escolheu para ser sua mãe. Então, Jesus, o Filho de Deus, o Filho bendito de Deus, entra nesse mundo pela porta. Ele não pula por cima do muro, não. E daí dizia o pastor: o ladrão não, o demônio não. Como diz lá o Evangelho de São João, capítulo 10, versículo 10, o ladrão só vem para roubar, matar e levar à perdição. Ele salta por cima da muralha. Mas Jesus não. Jesus entra pela porta, e dizia o pastor: qual é a porta pela qual o Filho do Altíssimo entrou nesse mundo? Ele disse: Maria, a escolhida de Deus, a cheia de graça, foi o ventre dela. Estou lhe dizendo a verdade, estou lhe dizendo a verdade. E nem estou dizendo que foi um pastor que depois veio para a igreja católica, não, ele continuou sendo pastor na igreja evangélica, e é hoje ainda pastor na igreja evangélica. Ele não entrou pulando o muro, não. Ele entrou pela porta. E até dizia ele, assim como Jesus, também no Evangelho de São João, capítulo 10 diz: eu sou a porta.
A porta das ovelhas. Ele entrou pela porta. E a porta foi Maria, a escolhida, a cheia de graça, a bendita entre todas as mulheres. E dizia também o pastor, ao passo que o demônio não. Ele que é o ladrão, que veio somente para matar, para roubar, matar e levar à perdição. Ele saltou por cima do muro lá, no início do Gênesis. Ele vem disfarçado, e disfarce dizia a ele, é mentira, disfarce é mentira. Ele veio mentirosamente ali, no aspecto da serpente, para tentar os nossos pais, e tentou os nossos pais. Portanto, pulando por cima do muro, vindo covardemente, vindo sujamente, vindo na mentira, no disfarce. E aí o que ele deixou foi o pecado, a perdição, o mal, a doença, a morte. Enquanto Jesus, que entrou pela porta, e repetiu o pastor, e a porta é Maria, veio trazer a salvação, a bênção, a alegria, a paz. Pode aplaudir, porque tudo isso é verdade. Tudo isso é verdade. Então é claro, se ele lá no início da história humana, ele, o demônio, entrou, pulando o muro, entrou covardemente no aspecto de uma serpente, e com toda aquele encantamento de uma serpente. Você sabe como a serpente é encantadora, né? Ela até mesmo hipnotiza passarinho, e o passarinho então fica hipnotizado e cai na boca da serpente. Foi assim que ele fez. Ele encantou os nossos primeiros pais, como que hipnotizou os nossos primeiros pais, e os picou com o seu veneno, e injetou neles o seu veneno, e esse é o pecado original. O pecado original, gente, é o próprio veneno do inimigo. Ele foi covarde, ele foi sujo, ele foi ladrão, e como ladrão ele pulou por cima do muro. E é claro, quando surgiu uma mulher, que foi à porta, para o Filho do Altíssimo vir e entrar pela porta. Entrou pela porta de uma mulher, como toda criatura entra nesse mundo, dizia o pastor. E entrou para ser criatura humana, como nós, sem deixar de ser Deus. Entrou para ser criatura humana como nós. É claro que o covarde, o sujo, o ladrão, o que vem para matar, roubar e levar à perdição, odiou essa mulher, se irritou com ódio contra essa mulher. É o que diz o versículo 17. Este então se irritou contra a mulher e foi para fazer guerra ao resto da sua descendência, aos que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Está vendo por que nós somos guerreados? Está entendendo por que nós somos alvejados? Este se irritou contra a mulher, o primeiro ódio dele é contra a mulher, e foi fazer guerra ao resto da sua descendência. Graças a Deus, nós somos este resto da sua descendência. Somos por graça, mas somos o resto desta descendência. Somos um restinho, mas somos essa descendência. Somos da descendência de Maria. Somos da descendência de Maria. Somos da geração dela. Ele veio fazer guerra ao resto da sua descendência, aos que guardam os mandamentos de Deus, aqueles que ousam no mundo de hoje guardar os mandamentos de Deus, aqueles que ousam no mundo de hoje dizer, não, por hoje não vou mais pecar. Eu não sou da descendência daquele que entrou saltando por cima do muro para roubar, matar e levar à perdição. Eu não sou da descendência dele, não. Eu sou da descendência da mulher, da porta,
da bem-aventurada, da escolhida, aquela pela qual o Filho do Altíssimo, Jesus, pôde entrar pela porta de maneira natural, como uma criatura. Eu pertenço a essa geração, pertenço a essa descendência. Infelizmente, somos agora um resto. Somos pequenos porque, infelizmente, com essa guerra que o demônio fez, a descendência da mulher, sobramos poucos, mas justamente porque sobramos poucos, temos que ser valorosos e reconquistar de volta, de retorno, todos os outros filhos de Deus, todos os outros que pertencem à descendência da mulher. Eu tenho certeza que você está me entendendo perfeitamente. Obrigado. Eu tenho a certeza que os meus irmãos evangélicos que estão ouvindo essa pregação, eu sei, eu fico muito contente, porque muitos irmãos evangélicos e pastores evangélicos, graças a Deus, é graça, me ouvem. Eu não sou mais do que eles, mas eles reconhecem essa unção que Deus me concedeu, e com agrado e com satisfação, eles me escutam. Repito, não sou mais do que eles, mas me honram, me escutando. Vocês também que são meus irmãos, vocês também que receberam de Deus esse ministério de pastores do povo de Deus, estão me entendendo perfeitamente. Daí percebem que não há razão nenhuma para nos colocarmos contra a mulher, porque nós somos a descendência da mulher. Queiramos ou não queiramos, somos a descendência da escolhida, da bendita entre todas as mulheres, da cheia de graça, daquela que foi a porta pela qual o Salvador, pela qual o Filho do Altíssimo pôde entrar e ser então o nosso Salvador. Mas veja, irmãos, a nossa situação. Ele se irritou contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da sua descendência, aos que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. É por isso que somos guerreados, é por isso que nos fomos reduzidos a um resto, mas é por isso que precisamos ser valentes. E eu repito, para isso temos que nos aliar à mulher, temos que nos aliar à mulher, sermos aliados, sermos um com ela, para irmos reconquistar, resgatar, recatar os outros filhos de Deus que foram dispersos, que foram vítimas do ladrão, roubados pelo ladrão, matados pelo ladrão, e que o ladrão já os decretou para serem levados para o lugar dele. Porque ele veio para roubar, matar e levar à perdição. Ele decretou que eles são filhos da perdição, mas na verdade não são. Não são, não. O demônio decretou. E por isso quer levá-los para a perdição, ao lugar dele que é a perdição. Mas nós temos que fazer de tudo a partir dos seus. A partir dos seus. A partir daqueles que você ama, dos que lhes são mais próximos, mas não só eles, tem muita gente que nós precisamos resgatar, porque nós não podemos permitir que, infelizmente, como o ladrão já roubou, já matou a muitos e quer levá-los à perdição, nós temos que interceptá-lo e não permitir que isso aconteça. Ele não pode, ele não tem direito de levá-los à perdição, não tem. Ele não fez nada por eles, nada, só nos atrapalhou o tempo todo. Ele não deu a vida por nós, ele não deu sangue por nós, ele não sofreu por nós, não, ele não foi flagelado, ele não foi coroado de espinhos, ele não carregou a cruz, ele não foi pregado na cruz, ele não morreu por nós, ele não tem o direito de levar-nos e levar os nossos para o lugar dele. Não tem. Nós devemos devolver para Jesus, sim, devolver para Jesus aqueles que Jesus conquistou. O Filho do Altíssimo que entrou pela porta que é Maria, e aliás, porque entrou pela porta que é Maria, ele adquiriu um corpo humano, gente que não foi roubado. O demônio roubou o corpo de uma serpente. Foi um rapto, foi um roubo.
Não, Jesus não roubou um corpo, Jesus nasceu naturalmente concebido pelo Espírito Santo, ele foi concebido, foi gerado, porque gerado então, ele cresceu como qualquer criança no ventre de Maria, foi dado à luz, amamentou-se nos seus seios, foi assim, ele entrou de maneira natural, original, e assim adquiriu um corpo, para com este corpo poder sofrer por nós, ser flagelado por nós, coroado de espinhos por nós, carregar a cruz. Acho que todos nós vimos o filme A Paixão. Agora também, nós mesmos também, nós da Canção Nova, estamos distribuindo o filme A Paixão, tanto em DVD como em VHS, fita de vídeo. Todos nós tivemos oportunidade, se não tivemos, você vai ter a oportunidade de ver o filme A Paixão. Como Jesus sofreu, meu Deus do céu. Sofreu naquele corpo que ele não roubou, que lhe foi dado pelo Pai de maneira natural, através da porta, que é Maria. A carne que sofreu por nós é a carne de Maria. O sangue que foi derramado por nós foi o sangue de Maria, inclusive porque o sangue de Jesus é o sangue de Maria, porque não teve o sangue de homem nenhum, e o Espírito Santo não tem sangue. O sangue dele não era o sangue de José, não, de maneira nenhuma. O sangue dele era unicamente o sangue de Maria. O nosso sangue já não, o nosso sangue é a mistura do sangue do nosso pai e da nossa mãe, mas o de Jesus não, é só de Maria. Então o sangue que foi derramado por nós na cruz é o sangue de Maria. Por isso ele é a bendita entre as mulheres. Por isso ele é a porta da nossa salvação. É por isso que nós a veneramos, é por isso que nós a amamos. Como mãe do nosso Senhor, como disse Isabel, a mãe do meu Senhor. E nós podemos dizer a mãe do meu Salvador, porque foi pelo corpo que Maria lhe deu, foi pelo sangue que Maria lhe deu, que ele pôde nos resgatar. Jesus nos salvou através da porta, e não às escondidas, e não pulando pelo muro, e não roubando um corpo. E agora então, a mãe está nos convidando, e hoje é um dia especial, em que ela convida a nós brasileiros, o resto da descendência da mulher, ela está convidando hoje, 12 de outubro de 2004, ela está convidando hoje a nos aliarmos a ela, a sermos um com ela, para trazermos de volta todos os seus filhos, principalmente a partir dos seus filhos do Brasil, principalmente a partir dos seus filhos do Brasil. Nós precisamos aliar-nos a ela, precisamos unir-nos a ela para fazer isto. Uma coisa que talvez muita gente não saiba, e quero fazer isso com todo respeito, para você poder ver bem. A imagem de Nossa Senhora Aparecida, ela não é assim. Nós a coroamos, e é justo que a tenhamos coroado, porque é a nossa maneira de homenagear. A nossa maneira de homenagear. Até reconhecendo que assim como Jesus é o nosso Senhor, ela que é a mãe do Senhor, do nosso Senhor, então é claro, ela também é Nossa Senhora. A mãe de Dom Pedro I, a mãe de Dom Pedro II, era digna de toda a nossa gentileza, o nosso favor, das nossas homenagens, da nossa honra, porque é a mãe do imperador do Brasil, o primeiro, o segundo. Ela também. Então nós a honramos assim, de maneira humana, coroando. É claro, ela é simples, ela é humilde, ela não deixou de ser a serva do Senhor, mas justamente porque ela foi a serva do Senhor, nós a coroamos, porque ela viveu a sua missão e viveu a sua humildade, e por isso
o poderoso pôde fazer nela maravilhas, porque olhou para a pequenez da sua serva. Ela se fez pequena, olhou para a humildade, até mesmo para a humilhação, ela se humilhou, a humilhação da sua serva. Então, por isso, o Senhor fez nela maravilhas. Como ela disse, o seu nome é santo. E porque ela fez assim, nós a homenageamos e a coroamos. E a chamamos de Nossa Senhora, porque ela é a mãe do nosso Senhor. Então eu respeitosamente tiro agora no momento a coroa. Há 100 anos atrás ela foi coroada e agora, nesse ano, voltou a ser coroada. Era justo que depois de 100 anos se coroasse de novo com uma nova coroa a nossa mãe. Também esse manto não existia na imagem de Nossa Senhora Aparecida, na imagem de Nossa Senhora. Mas como justamente os reis, os príncipes, os magnatas usavam um manto, até para simbolizar a dignidade de que eles estavam revestidos, não era a dignidade deles, mas eles estavam revestidos daquela dignidade, preste atenção, eles estavam revestidos daquela dignidade, daquela autoridade que lhes foi dada por Deus. Por isso também, a gente colocou um manto, o povo brasileiro no seu carinho, colocou um manto sobre ela, porque ela foi revestida pelo poder do Altíssimo, como ela mesma disse, como o anjo disse a respeito dela. Você sabe que também a imagem do bom Jesus, o povo brasileiro colocou um manto sobre a imagem do bom Jesus. E como é o bom Jesus? O bom Jesus é justamente aquele Jesus flagelado, coroado de espinhos, de mãos amarradas, que Pilatos apresentou ao povo e disse: eis o homem, veja o estado em que ele está, eis o homem, disse Pilatos. No filme A Paixão, isso é uma coisa assim, tremenda, a maneira com que Jesus se apresenta. E aliás, o diretor, o Mel Gibson, foi muito feliz. Ele não exagerou não, ele mostrou em que estado ficou o corpo de Jesus. E que beleza, porque Jesus foi até esse extremo por amor. Colocou-se um manto sobre a imagem do bom Jesus. Por quê? Porque ele, embora tenha chegado a esse ponto, estava ali dilacerado, como diz o Salmo, ele nem mesmo parecia um homem, mas parecia um verme. Tão judiado ele estava, mas ele não deixava de ser o nosso Salvador. Ele não deixava de ser o Filho do Altíssimo. E por isso colocaram um manto vermelho, um manto de realeza sobre ele. Foi por isso também que nós colocamos um manto sobre a imagem de Nossa Senhora. Mas o manto é manto, ele pode ser tirado, com todo o respeito. Nesse momento eu tiro o manto, para que todos vejam uma coisa que muita gente não sabe. Que a imagem de Nossa Senhora é simplesmente a imagem da Imaculada Conceição. É simplesmente uma imagenzinha da Imaculada Conceição. E vocês reconhecem a imagem da Imaculada Conceição, feita ao estilo daquela época. E aí está a origem, por que ela foi bendita entre as mulheres, por que ela foi a porta, por que o demônio ficou com ódio dela, porque o pai, por escolha própria, e o pai podia fazer isso, não quis que ela fosse vítima do pecado, não quis que ela fosse envenenada com o veneno da serpente. O pai fez uma exceção, o pai era o pai, ele fez com que ela fosse já concebida no ventre de sua mãe Ana, sem o pecado original. E daí ela pôde ser a bendita, daí ela pôde ser a escolhida do Pai, sobre quem veio o Espírito Santo e concebeu Jesus no seu seio, e ela se tornou a porta para Jesus poder vir e entrar e ser o nosso Salvador. Tudo por causa da Imaculada. E graças a Deus, nesse ano, nós estamos celebrando os 150 anos da proclamação desse dogma.
desde o começo da igreja, a igreja já a proclamava imaculada. Imaculada desde a sua concepção. Esse conceição aí é a palavra concepção. É que para o povo falar concepção fica meio difícil, então vai se corrompendo e vai ficando o mais fácil, né? Conceição. Mas é a própria palavra concepção. Ela foi imaculada, portanto, sem mancha, sem a mancha do pecado original, desde a sua concepção. Esta é a imagem de Nossa Senhora Aparecida, que apareceu nas águas aqui do rio Paraíba. E uma outra coisa lindíssima, ela aparece de cor negra. Gente, esse é um facsímile da imagem lá de Aparecida. O que quer dizer facsímile? Feita igualzinho. Facsímile, feita igualzinho. É uma cópia perfeita daquela imagem, do jeitinho que ela é. E ela aparece de cor negra. E por que isso? Ela, que é da nossa raça, ela é da raça humana. Era preciso que ela fosse da raça humana, ela não é divina, ela precisava ser humana, totalmente humana, para ser a porta para o Filho do Altíssimo entrar. Ela continua humana, ela continua da nossa raça. Então, onde existe uma raça, Maria se assemelha a eles. É por isso que existem várias imagens diferentes, várias pinturas diferentes, várias feições diferentes. Várias feições diferentes de Nossa Senhora. Porque ela se assemelha a cada raça. Ela não olha as diferenças, pelo contrário, ela se faz as diferenças. Você já conhece, mas eu fiquei encantado no Japão, lá em Osaka, a Catedral de Osaka. Para você poder imaginar, a frente da Catedral de Osaka é tão grande quanto a boca do palco do Rincão. Não é, o Dunga? Não é, Flavinho? E toda a frente do altar da Catedral de Osaka é uma pintura só de Nossa Senhora japonesa, completamente japonesa, com o menino Jesus nos braços, japonesinho também. E o que é isso? É apenas o artista japonês que fez? Não. Ela realmente se assemelha. Ela se faz um dos nossos. Ela destrói as diferenças, fazendo-se a diferença. Se ela se faz japonesa, ela quebra a diferença. Se ela se faz negra, ela quebra a diferença. Se ela se faz uma asiática, ela quebra as diferenças. Se ela se faz uma índia, como aconteceu lá no México, com Juan Diego, ela quebra as diferenças. E ela em cada lugar se apresenta de maneira diferente. Mas por que diferente? Para se assemelhar. Daí a Maria de 1000 nomes, que é a mesma Maria, e a Maria de 1000 formas, de 1000 imagens, de 1000 pinturas, de 1000 maneiras de se apresentar, porque ela destrói as diferenças, se fazendo a diferença, para destruir as diferenças entre nós. Você já viu que a coisa que mais nos separa, infelizmente, são as nossas diferenças? Já notou que ninguém é igual? Que ninguém é igual. Mas assim mesmo, embora sejamos todos diferentes, nós brasileiros nos parecemos, mas somos totalmente diferentes dos japoneses, dos chineses, dos outros asiáticos. Somos totalmente diferentes dos índios lá do México, os astecas. Somos diferentes dos nossos irmãos da Índia. Somos diferentes dos nossos irmãos da Índia. Somos totalmente diferentes dos nossos irmãos lá do Polo Norte, que vivem nos iglus, dos nossos irmãos do Polo Sul. Somos totalmente diferentes. E infelizmente, é só ver, por exemplo, essa guerra toda. Primeiro,
entre árabes e judeus, pelas diferenças, e agora entre árabes e todo o mundo ocidental. Que coisa tremenda o que aconteceu em 11 de setembro. Mas o que continua ainda hoje, e me desculpe, eu não quero entrar em assunto político, mas a revanche que os Estados Unidos faz e começa então a atacar, e aquela guerra não acaba, e meu Deus do céu, se não pararem não vai acabar mesmo, não vai acabar mesmo. Vai acontecer com os Estados Unidos pior do que aconteceu no Vietnã, porque eles inclusive não sabem como os árabes são, eles não são igual aos vietnamitas não, que são até muito pacíficos em comparação com os árabes. Como é que nós chamamos isso? Hoje existem esses que atacaram lá no dia 11, os terroristas, né? Os terroristas são o subproduto disso. E o terrorismo é o subproduto, gente, deste ódio que surgiu por causa das diferenças. E aí que está. Maria vem destruir as diferenças, se fazendo diferente. Há também Maria árabe, sim, com todos os traços árabes, porque há árabes cristãos, e há cristãos que são árabes. Os árabes não são todos iguais, como nós não somos iguais brasileiros. Mas ao mesmo tempo, Maria se faz diferente nos diferentes que nós temos. Para você entender, por que Nossa Senhora aqui no Rio Paraíba foi colhida numa imagenzinha como esta, de cor negra? Primeiro, porque naqueles tempos se vivia o horror da escravatura. E segundo, é o que muita gente não sabe, é que justamente as escravas negras, que eram muito lindas, e os senhores das fazendas, os senhores dos cafezais, os senhores dos canaviais, os senhores dos engenhos, escolhiam as negras mais lindas entre elas, para serem a sua mucamba, e as usarem sexualmente. Na verdade, o que eles faziam, eles usavam sexualmente, vergonhosamente, na cara da família, eles usavam as suas escravas negras, que eram tidas simplesmente como resto. E não só as usavam, faziam verdadeiras orgias, verdadeiras bacanais. Se juntavam os senhores de engenhos, o tipo de festa que eles faziam, depois de fazer a festa, ali, na casa da fazenda, com toda a festa com tudo aquilo que tinha numa festa, a noite terminava com uma verdadeira orgia daqueles senhores que vinham dos vários engenhos, das várias fazendas, com as mulheres, com as moças negras. É por isso justamente que Nossa Senhora apareceu nas águas aqui do nosso Paraíba, semelhante a uma delas. Até o aspecto dela é de uma moça, bem moça, bem jovem, de cor negra, como que dizendo: minhas filhas, eu não concordo de maneira alguma com aquilo que fazem com vocês. Não concordo, e não posso concordar, eu sofro com vocês. E para acabar com essa maldita diferença, e por isso tratam vocês desse jeito, eu me faço como uma de vocês. Eu quebro as diferenças, me fazendo a diferença. Você entendeu? Você entendeu?
E é por isso que Nossa Senhora hoje se torna a grande recateira, a grande respingadeira, que vem respingar. Eu vou explicar. Inclusive aqui neste livro, faz bastante tempo que eu o fiz, graças a Deus. Ele se chama A Mulher, do Gênesis ao Apocalipse. Até a capa saiu muito bonita, e essa nova edição saiu muito bem colorida. Tem um capítulo que é todinho sobre isso. Não dá para eu falar tudo aqui, mas além de outros assuntos, realmente aqui, graças a Deus, eu apresento Maria como a mulher do Gênesis, como começou lá no Gênesis, com a serpente, o diabo entrando como serpente, e já o pai dizendo que porá inimizade entre ti, serpente, e a mulher, entre a tua descendência, a mulher, e a descendência dela, e ela te esmagará a cabeça. Tu tentarás lhe ferir o calcanhar, mas ela te esmagará a cabeça. Gente, o próprio Pai já disse dos nossos sofrimentos, porque Ele disse que a serpente vai lhe picar o calcanhar. Mas em compensação, a mulher vai lhe esmagar a cabeça da serpente. Estamos sofrendo, e a nossa geração sofre, e os nossos sofrem, por causa da serpente. Somos a descendência da mulher, mas a certeza é esta: a mulher e a descendência dela, a partir de Jesus, que é a descendência dela, e nós que somos a descendência dela, vamos esmagar a cabeça da serpente, e esse dia está cada vez mais próximo. Alegre-se, fortifique-se, levante o ânimo, levante o coração, corações ao alto, ânimo para cima, porque pela graça de Deus, a mulher e nós, a partir de Jesus, a bendita descendência da mulher, vamos esmagar-lhe a cabeça. Embora agora estejamos sofrendo aquilo que a própria palavra de Deus diz, ela te esmagará a cabeça, e tu lhe acertarás, tu atingirás o seu calcanhar. É só o calcanhar, só o calcanhar. Mas isso nos tem feito sofrer. Então, graças a Deus, eu apresento desde a mulher no Gênesis até o Apocalipse, até essa mulher que apareceu, esse grande sinal no céu, de uma mulher revestida do sol, uma coroa de 12 estrelas, com a lua debaixo dos pés. E nesse livro, a mulher do Gênesis ao Apocalipse, eu tenho um capítulo sobre Ruth. Ruth, a moabita. Ruth, inclusive, era estrangeira, não era do povo de Deus. Mas Ruth casou-se com um dos filhos de judeu. E justamente o pai desse jovem morreu. Depois esse jovem marido de Ruth, com seu irmão, foram para a guerra, que era necessário naqueles tempos, para salvaguardar o povo de Deus, e os dois morreram na guerra. E Ruth ficou sozinha com a sua sogra. E na pobreza deles, Ruth disse à sua sogra: a senhora me dá permissão de eu ir respigar? Que bonito, né? Ela vai com todo o respeito a Noemi, que é a sogra dela, pedir licença, pedir permissão para ir respigar. O que era respigar? Quando eles colhiam o trigo e os outros cereais, claro, colhiam com foice, então punham a foice e já pegavam aquele maço, iam fazendo os maços, tudo à mão. Mas é claro, nesse cortar, nesse fazer o maço, muitos galinhos de trigo, muitas espigas de trigo ficavam no chão. Eles tinham que ir em frente, colhendo. O que faziam? As pobres vinham respingando atrás, quer dizer, pegando aquelas espigas que sobravam, espiga por espiga, onde sobrava alguma espiga, iam
pegando e guardando e fazendo os seus feixes, e aquela era a comida dos pobres. Semelhantemente, a minha mãe viveu isso. Quando eu era o filho único ainda, lá na roça, interessante que a fazenda chamava-se Fazenda de Queluz, próximo a Elias Fausto, onde eu nasci. Na pobreza do meu pai e da minha mãe, mamãe ia, lá chamava recatar, porque era batata. Plantava-se batata, e claro, quando se colhe a batata, naquele tempo se colhia a batata com enxada, né? Então dava a enxadada, daí pegavam aquelas batatas todas, mas sempre sobrava alguma batata no chão, especialmente na hora de colocar a enxada, alguma batata ficava cortada no meio e tal. Depois as recatadeiras vinham recatar. Mamãe era uma recatadeira que vinha recatar os restos de batata. E era assim que a gente depois fazia tudo de batata, né? Não só batata frita, mas purê de batata, sopa de batata. Tudo de batata a gente fazia, que era a nossa mistura, não é? Na nossa pobreza, graças a Deus. Ruth pediu a Noemi para ir respigar. E daí Boaz a encontrou. E até deu ordem, falou para os seus servos que não molestassem aquela moça, pelo contrário, vendo a valentia dela, vendo o que ela viveu ao lado da sua sogra, do heroísmo dela, disse: até deixem cair algumas espigas a mais para ela pegar. E gente, é isso que Nossa Senhora está vivendo nos tempos de hoje. Sempre fez isso, mas agora especialmente nos tempos de hoje, é isso que Nossa Senhora está fazendo. Ela está vindo, tomando a nossa cultura, tomando o nosso jeito, pegando a nossa pobreza, revestindo-se da nossa pobreza, e revestindo-se também da nossa situação, muitas vezes, de miséria, até mesmo no pecado. Claro, ela não peca, ela nunca pecou, mas ela se assemelha aos pecadores, como ela se assemelhou àquelas jovens, escravas, lindas, mas judiadas pelos seus senhores, aviltadas do que elas tinham de mais precioso, que era a maternidade, sendo objeto de orgias, de bacanais para os senhores. Nossa Senhora assumiu a forma delas. Ela não é uma assim, mas ela assume a diferença. E hoje ela assume a situação de todos os sofredores, de todas as vítimas, mulheres e homens. Deixa eu dizer, ela assume a posição, a figura de todas as prostitutas e de todas as meninas e moças e mulheres que se prostituem das mais diversas formas de garota de programa, de tudo, gente, onde as mulheres são aviltadas, mas ela assume também a situação infeliz de homens que fazem estas coisas porque eles são filhos, Ela assume a posição das lésbicas, mas também dos homossexuais. Ela não é isso, mas ela assume. Ela assume a diferença para quebrar as diferenças. Ela assume a posição, a figura dos corruptos e corruptas deste mundo. Dos pisados da nossa sociedade. Dos viciados e viciadas do nosso povo. Dos que se drogam, dos que bebem, dos que fumam, de todos os vícios, dos que jogam baralho, jogam dinheiro. Ela assume. E a posição daqueles que fazem quadrilhas, que nas favelas vivem aquela vida, daquelas crianças, meninos e meninas, que são os laranjas, que são os aviãozinhos, que levam e trazem a droga e o dinheiro. Ela assume. Não para deixá-los assim, não. Mas ao contrário, ela se põe com eles, se põe ao lado deles, se põe como eles,
se reveste da realidade deles para trazê-los todos para o seu Filho Jesus. Hoje Nossa Senhora sai pelo mundo inteiro, sai pelo Brasil, sai pelas nossas cidades, sai pelas nossas realidades do campo, da favela, mas também das mansões, dos arranha-céus, lá do último andar, como é que chamou aquele último andar dos grandes prédios? Das coberturas, sim, ela vai às coberturas também dos magnatas para recatar, para respigar aqueles que vão ficando para trás, para que ninguém se perca, para que ninguém se perca, para que ninguém se perca, para que ninguém se perca. Ela assumiu para si a missão de Jesus. No capítulo 6 do Evangelho de São João, Jesus mesmo disse: eu vim para fazer não a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. E esta é a vontade do Pai que me enviou, que eu não perca nenhum daqueles que Ele me deu, mas antes que eu ressuscite no último dia. Esta é a vontade do meu Pai, que eu não perca nenhum daqueles que Ele me deu, nenhum, mas que eu os ressuscite no último dia, porque esta é a vontade do meu Pai. E Maria é aquela que mais realiza a vontade do Pai. É por isso que ela anda hoje, gente. Não é uma coisa qualquer, não. Ela anda hoje, ela anda hoje, ela anda hoje. Repito, pelas nossas cidades, pelas nossas realidades do campo, das favelas, dos bairros pobres, das periferias, mas ela vai também aos apartamentos, às mansões, às coberturas. Ela vai a todos, porque em todos os lugares há filhos, há filhas dispersos, espalhados, roubados, matados, que o inimigo já os decretou para a perdição, mas ela mesmo profere: não, eles não são destinados à perdição, eu me faço um deles, para tirá-los da perdição e tirá-los da morte e arrancá-los não somente das garras, mas da goela do lobo. É esta luta que Nossa Senhora está vivendo ao nosso lado. Ela não quer perder ninguém, principalmente ela não quer perder você. Não olhe para os outros agora, olhe você. Agora não é egoísmo, agora é responsabilidade. Ela não quer perder ninguém, e esse ninguém, o primeiro é você. Ela não pode perder ninguém. É por isso que ela se assemelha a todos, gente. Qual é a sua situação? De errado ou de vítima? Mas seja você o errado, seja você a ovelha negra, ou seja você a vítima da situação, a vítima do que os outros fizeram, e hoje você anda num mar de lama por causa daquilo que fizeram, sem culpa sua, ou então ao contrário, você é culpado, você é culpada, você errou, você até mesmo quis errar, você entrou por caminhos errados e gostou dos caminhos errados, se machucou, se feriu, mas tem culpa, mas Nossa Senhora nem olha se você tem culpa ou não tem culpa. Você é um filho, você é uma filha. E talvez você seja, infelizmente, como aquele filho mais velho, do filho pródigo, indiferente, que pouco se incomoda com a situação dos irmãos, que não é cristão 100%, que não é católico 100%, que não é do Senhor 100%, onde você vive uma vida de mais ou menos, e você até gosta desse mais ou menos e permanece nesse mais ou menos, e até de certa maneira quer permanecer nesse mais ou menos. Você não quer exagerar, você não quer ser radical, mas me desculpe, você é o peixe mais difícil de ser pego, você é a recata mais difícil, porque você é mais ou menos, você se sente bem na sua situação. Às vezes aqueles que se prostituem, aqueles que se drogam, aqueles que estão na sarjeta, aqueles que se embebedam, aqueles que se prostituem, é mais fácil, porque eles sentem a dor da situação em que estão,
Então, eles se agarram à primeira coisa que surge, e quando surge uma mão salvadora, eles se agarram. Mas os mais ou menos não, os mais ou menos continuam no mais ou menos. Meu filho, minha filha, se você é um mais ou menos, agarre-se em Nossa Senhora, ela não pode perder você, porque o próprio Senhor diz também, depois você aplaude. Porque o próprio Senhor diz também no livro do Apocalipse, já no começo, porque não és nem frio e nem quente. Eu até preferiria que você fosse frio. Claro, eu quero que você seja quente, mas como você não é nem frio e nem quente, mas você é morno, eu estou para vomitar-te da minha boca, porque o Senhor não aguenta os mornos. Não sou eu que estou dizendo isso e inventando isso e fazendo isso. Não, é o Senhor quem disse. Ninguém de nós pode ser morno, ninguém de nós pode ser mais ou menos, ninguém pode ficar dos dois galhos, dos dois lados. O profeta Elias disse isso para o povo de Deus daquele tempo: até quando sereis como passarinhos, saltitando? O passarinho faz isso, né? Saltitando nos dois galhos da forquilha. Você conhece a forquilha do galho da árvore? É isso que disse Elias: até quando sereis como passarinhos, saltitando nos dois galhos da... Pula um pouquinho aqui e pula um pouquinho aqui, saltitando aqui, saltitando ali, nos dois galhos da forquilha. Até quando? Até quando? Meu filho, minha filha, se você é passarinho saltitando nos dois galhos da forquilha, de um lado e do outro, do bem e do mal, Maria não quer perder você. Você não pode continuar no mais ou menos, e você não pode viver na doce ilusão dos tempos que você foi fervoroso, fervorosa, onde você foi do Senhor, onde você participou, onde você foi aos grupos, onde você até mesmo pregou, onde você testemunhou, você cantou, você esteve à frente, você coordenou. Mas hoje você esfriou, hoje você é mais ou menos, ou até você se colocou de novo nos vícios antigos. Mas Maria não pode, não quer perder você. Você não pode descansar nos louros daquilo que no passado você fez. Claro, o Senhor leva em conta tudo aquilo que você fez. Tudo que você fez no Senhor foi bom. O ministério que você exerceu foi bom, e o Senhor está agradecido por isso. Mas no estado que você está agora, você está se perdendo. Você foi roubado pelo ladrão, você está sendo matado, e quem sabe já foi morto pelo ladrão. E o ladrão quer destinar você à perdição, mas você não pode, não pode, não pode. Eu estou chacoalhando os mornos, os mais ou menos, os que no passado foram do Senhor, se entusiasmaram pelo Senhor, mas hoje esfriaram. Você não pode permanecer assim. Que seja hoje o dia em que a recatadeira recate você, seja qual for a sua situação. Se você é um mais ou menos, ou você é alguém que está na sarjeta, a mãe não faz diferença. Não faz diferença. Pelo contrário, ela se senta na sarjeta com quem está na sarjeta. Se põe ao lado. Eu fico agora imaginando o que fazem os toqueiros. Acabaram de colocar lá 10º tocão. O que fazem os toqueiros do Padre Roberto, que vão às ruas para atender os irmãos de rua, irmãos e irmãs de rua, e se põem ao lado deles, se sentam na calçada, e muitas vezes não é calçada, né? É sarjeta mesmo. Se sentam lá ao lado deles para conversar com eles, para acolhê-los, para escutá-los. Não começam logo rezando, não, se fazem um com ele. Até o jeito deles de andarem descalço, apenas de chinelo de dedo, com aquele hábito típico deles. Todos já percebem que eles não são pessoas simplesmente comuns, são pessoas consagradas a Deus, mas numa simplicidade, numa pobreza, se colocando lado a lado, também na sua forma externa, ao lado do irmão, da irmã de rua, para tomá-lo pelo afeto, pelo coração, depois dar aquilo que ele precisa. É comida, é banho, é remédio.
e dar-lhe também a palavra de Deus, o evangelho, a oração. E se precisa levá-lo para a casa deles, recolhê-los, porque precisam de cuidados, e levá-los de volta para Deus. Mas é isso que Nossa Senhora está fazendo. Louvado seja Deus. Os nossos irmãos da Toca de Assis estão sendo essa presença de Maria, que se põe lado a lado. Veja, meu irmão, veja, minha irmã, é isso que Nossa Senhora faz. Ela se põe ao seu lado. Mesmo ao seu lado de pessoa sofredora, que sofre pela situação dos seus e sofre por causa dos seus. Talvez você sofra como mãe, por causa dos seus filhos. Talvez você sofra como esposa, por causa do seu marido. Talvez você sofra como homem, como marido, como pai, por causa da sua esposa, cabeça fria, desculpe, leviana, que se encantou pelas coisas do mundo, que se encantou pelas colegas, que se encantou pelas faculdades, e virou a cabeça. Quanto marido sofrendo assim, quanto filho sofrendo por causa de mãe. Foi a mãe que perdeu a cabeça. Mas Nossa Senhora se põe também ao lado dessa louquinha, porque ela não quer perder também essa louquinha. Ela está sendo uma louquinha, mas é uma filha. Ele sofre com você que é mãe, ele sofre com você que é pai, ela sofre com você que é filho, por causa da situação do seu pai, da sua mãe, por causa do casamento do seu pai e da sua mãe. Ela sofre com você por causa da sua situação econômica, da sua pobreza, do seu desemprego, da sua falta de tudo. Ela sofre e se põe ao seu lado de pessoa doente, de doença física, de doença psicológica, de doença da alma, de doença do coração, de doença do espírito. Ela não tem nenhuma palavra de condenação contra você, por pior que você seja. Desculpe, por mais abjeta que você seja, ela não tem nenhuma palavra de censura, nem mesmo um olhar de censura. Não, ela se põe ao seu lado, ela destrói as diferenças, se fazendo diferença. Ela não é, mas ela se faz com você e como você, para te conquistar. Entregue-se. Entregue-se nos braços da mãe. Não deixe para depois. Não deixe para depois. É claro, ela não vai ficar com você para ela, como ela nunca fez. Ela nos pega e nos leva direto para Jesus. Nos leva direto para Jesus. Ela é apenas a porta. Aí que está. Como ela foi porta para o Filho do Altíssimo vir e ser o nosso Salvador, agora ela é porta para que os salvos, ou aqueles que precisam ser salvos, os roubados, os matados, os decretados à perdição, entrem por esta porta. Mas é preciso uma porta, e a porta é ela. Deixe-se abraçar pela porta, porque ela vai ser apenas porta, e a missão da porta é dar passagem para você, para que você chegue àquele que é o Salvador, para que você chegue àquele que é o Filho do Altíssimo. Entregue-se, entregue-se agora, não deixe para depois, muito menos não deixe para amanhã. Entregue-se agora nos braços da mãe. Ela é a Maria de 1000 nomes para assumir o nosso nome. Desculpe a expressão, ela é a Maria de 1000 caras, de 1000 rostos, de 1000 fisionomias, para assumir a nossa fisionomia. Ela é a Maria de 1000 dores, para assumir você na sua dor. Ela é a Imaculada, desde a sua conceição, para assumir o seu pecado, sem viver o seu pecado, mas para assumir o seu pecado, e levar o seu pecado ao pé da cruz, e levar você, pecador, pecadora, ao coração de Jesus. Entregue-se. Entregue-se. Entregue-se
aos braços da mãe, ao coração da mãe. E ela já está lhe levando ao coração de Jesus. Singela, doce e pura Maria de José, Mãe terna, terna e via escolhida, és mãe leal da fé, és mãe leal da fé. Seu nome é Maria de Deus. do começo, singela, doce e pura. Singela, doce e pura, Maria de José, mãe terna e escolhida, és mãe leal da fé. Seu nome é Maria de Deus, Maria Santa e fiel, Maria Santa e fiel, ensina-me a viver como escolhido. Olhos voltados para o céu e por ele construir a nova vida. Maria Santa e fiel, Maria Santa e fiel, ensina-nos a viver como escolhidos. Olhos voltados para o céu e por ele construir a nova vida, a nova vida, a nova vida, a nova vida. Mãe da obediência, mãe da obediência. está aí o precioso dela, mãe da obediência, Da graça e do amor, que os homens se encontrem, que os homens se encontrem no filho desta flor, no filho desta flor. Seu nome é Maria de Deus. Mais uma vez, mãe da obediência, mãe da obediência, da graça e do amor, da graça e do amor, que os homens se encontrem no filho dessa flor. Seu nome é Maria de Deus. Vamos ficando em pé, erguendo os nossos braços e cantando Maria Santa e fiel, Maria Santa e fiel, ensina-nos a viver como escolhidos, olhos voltados para o céu
e por Ele construir a nova vida. Maria Santa e fiel, Maria Santa e fiel, ensina-nos a viver como escolhidos, olhos voltados para o céu, e por Ele construir a nova. Só vocês, cantando com força. Maria Santa e fiel, Maria, ensina-nos. Você em casa também, olhos voltados para o céu, olhos voltados, e por Ele construir a nova vida. Maria Santa e fiel, Maria Santa e fiel, ensina-nos a viver como escolhidos, olhos voltados para o céu, e por Ele construir a nova vida, a nova vida, a nova vida, a nova vida, a nova vida. Levante os teus braços de intercessão e pede ao céu que cada um de nós seja cheio do Espírito Santo e que esses rios de água viva escorram a partir de nós para atingir os nossos, aqueles que estão ainda perdidos, roubados, matados, destinados à perdição. Que eles também sejam atingidos por esse rio de água viva que vem do teu coração, ó Mãe. Que eles também sejam cheios do Espírito Santo, batizados no Espírito Santo, e assim sejam salvos, resgatados, recatados por Ti, trazidos por Ti, que és a porta para o Teu Filho Jesus, que é o Salvador. E resgata a nós que estamos no mais ou menos, que nós que estamos mornos, a nós que no passado estivemos entusiastas e quentes, mas hoje infelizmente esfriamos e nos afastamos. Maria, Mãe de Jesus, recata a nós e recata os nossos. Recata pai, recata mãe, recata marido, recata esposa, recata filho, filha, recata os nossos avós, recata os nossos netos, recata, Maria, e vai recatando cada um dos teus filhos, cada um dos nossos irmãos, com quem vivemos, com quem trabalhamos, com quem nos encontramos, que atravessam o nosso caminho, de quem nós nos aproximamos e atravessamos os caminhos deles. Maria, recata, traz de volta. Tu és a recatadeira, Tu és como Ruth, Tu és a mãe do Salvador, Tu és a porta. Por Ti que és a porta, entrou o Salvador e com Ele entrou a salvação. Então, que pela Tua mão e pelo Teu coração venha agora sobre nós a bênção do Pai que nos mandou o Salvador Jesus, de Jesus que Te deu a nós como mãe, o Espírito Santo que concebeu Jesus no seu ventre e quer encher-nos. Sim, que através das Suas mãos, da Tua intercessão, do Teu coração, venha a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.